Dando sequência à nomenclatura dos compostos hidrocarbonetos de cadeias carbônicas ramificadas, já distinguimos a cadeia principal das ramificações. Agora teremos que conhecer os nomes das principais ramificações derivadas dos alcanos e dos alcenos. Veja só. Considere CH4 metano, é um alcano. Se eu retirar um hidrogênio dessa molécula, eu tenho um radical orgânico, uma ramificação ou um grupo orgânico. E aí o sufixo é -il. Tira ano e coloca -il. E a valência fica livre. Quando a gente fala que a valência fica livre, quer dizer que através dessa valência, esse radical pode se ligar à cadeia carbônica principal. Metano, tira o hidrogênio, metil. Sempre os radicais receberão o sufixo -il. Esse aqui é o etano, CH3, CH3. Tira o hidrogênio. Se tirar desse carbono ou tirar do outro, tanto faz. É o mesmo grupo orgânico. E aí eu tenho a valência livre em um dos carbonos. Então aqui eu tenho etil. Tira ano e coloca -il. Aí você tem um radical orgânico, etil. Quais são os radicais derivados agora do propano? Propano, um alcano, CH3, CH2, CH3. O propano, ele pode formar dois grupos orgânicos diferentes. Veja só. Se eu subtrair um hidrogênio desse carbono primário ou do outro carbono primário, tanto faz. Eu terei o radical propil. Tira ano e coloca -il, o radical propil. Entretanto, se o hidrogênio for subtraído do carbono secundário, do carbono do meio que a gente fala, aí eu tenho outro radical. A valência livre está em carbono secundário. Aí eu digo isopropil. Então, o propano, um alcano com 3 carbonos, forma 2 radicais orgânicos. Propil, e esse propil, antigamente, isso nem é muito usado mais, mas se você ver por aí, ele era chamado de N-propil, mas hoje não se usa mais. Você tem que usar mesmo, o nome propil. Observe agora, se eu tiver CH3, CH2, CH2, CH3, 4 carbonos but, alcano é o butano. O butano, ele também pode gerar 2 grupos orgânicos, 2 ramificações. Se eu retirar um hidrogênio desse carbono primário ou desse carbono primário, eu tenho o mesmo radical. E o radical se chama butil. Antigamente também era chamado de N-butil. Isso aí o PAG retirou. Agora, se eu tirar o hidrogênio desse CH2 ou desse CH2, tanto faz, é o mesmo radical. Aí eu tenho sec-butil. Sec quer dizer retirado o carbono secundário. Sec-butil. Então, o sec-butil é um radical em que a valência livre está no carbono secundário. E o butil pode estar aqui ou pode estar nesse carbono da ponta, aí eu tenho o radical butil. Então, o butano produz 2 radicais diferentes, o butil e o sec-butil. Agora veja só se a gente tiver um alcano de cadeia carbônica ramificada. Esse é o isobutano. O isobutano também posso falar metilpropano, mas vamos considerar esse nome isobutano. O isobutano ele tem carbono primário, primário, primário e terciário.
Se eu subtrair o hidrogênio desse CH3 ou deste CH3, dá na mesma. É o mesmo radical. Então, se a valência livre tiver no carbono primário, insisto que pode estar em qualquer desses carbonos primários, eu tenho isobutil, porque é derivado do isobutano. Entretanto, se a valência livre tiver nesse carbono terciário, se eu retirar esse hidrogênio do isobutano, aí eu vou ter tercibutil, ou pode falar terquibutil, ou simplesmente T-butil. Terc vem de carbono terciário. A valência livre está ligada ao carbono terciário. Esses são os mais importantes radicais orgânicos derivados dos alcanos. Os alquenos também fornecem importantes radicais. Veja só, se eu tiver aqui o eteno ou etileno, se eu subtrair o hidrogênio desse CH2 ou desse CH2, tanto faz, é o mesmo radical orgânico. Tira eno e coloca il, etenil. Só que o etenil é historicamente conhecido como vinil. Muito, mas muito raramente o nome etenil cairá em prova de vestibular. O nome mais comum, mais praticado, é realmente o radical vinil. Vinil é um radical obtido a partir da subtração de um hidrogênio do eteno ou etileno. Agora, o radical um pouco mais raro é o radical derivado do propeno. Você vê que tem uma dupla, é um alqueno, e o hidrogênio foi subtraído desse CH3. Então, a valência livre está nesse carbono da ponta. Eu digo que esse radical se chama prop-2-enil, que vem do propeno, mas o nome mais praticado é realmente o que? Alil. Então, agora, conhecendo esses radicais orgânicos mais importantes, poderemos então construir nomes de compostos hidrocarbonetos de cadeias carbônicas ramificadas.